Queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Que Deus em Cristo venha abençoar a vida de cada um dos irmãos. Mais uma lição, estamos chegando aí no finalzinho do ano, né? Estamos aí na penúltima lição, lição de número 12, dia 19 de dezembro. Temos como tema: chegai-vos a Deus para ficar firme na fé. Lição número 12, como eu já falei, dia 19 de dezembro. Vamos lá? Temos como fundamento aí 1 de João, capítulo 5, verso 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Temos aí a referência bíblica, Tiago, capítulo 4, de 8 a 10. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós, alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Tiago 4, 8 a 10. Temos como objetivo geral, constatar que a única forma de permanecermos firmes na fé é a nossa proximidade com Deus, Específicos: ter finalidade com Deus ter afinidade com Deus é uma necessidade premente para o crente. Segundo, mostrar a proximidade com Deus, que a proximidade com Deus traz resultado para o crente. E estudar sobre fatores que nos afastam de Deus. Temos a introdução. Vamos aqui para o tópico. Irmãos, em primeiro lugar, nós temos que destacar essa importância de se aproximar de Deus. Você, professor, essa aula é uma oportunidade que Deus dá de você destacar aí essa necessidade, destacar essa importância, de nós termos esse devocional, essa proximidade com Deus. Não é como alguns que seguem Jesus de longe, são simpatizantes do Evangelho. Existe a necessidade de se achegar a Deus, principalmente nos tempos de hoje, que muitos estão seguindo distantes, frios, estão olhando de longe, apenas curiosos, simpatizantes, mas não se envolvem, não deixa Deus aí transformar seus corações. Então hoje, mediante uma geração tão fria, vemos a necessidade de chegar a Deus. O subtópico 1.1, somos dependentes de Deus. Irmãos, em Tiago 4 fala que nós temos que ter determinação em resistir ao diabo. Nós teremos aflições, teremos problemas, mas nós temos que resistir. E nós só conseguiremos resistir se nós estivermos próximos a Deus. Segundo aí, buscar a santificação. Isso é interessante porque a santificação ela é a separação do mundo. Tudo que você faz para se separar do mundo é válido. Tá? Deus promete estar sempre perto de todos que se afastam do pecado do mundo. A comunhão com Deus, a proximidade com Deus, nos traz, nos faz vencedores, nos traz bênçãos, nos traz vitórias. Tem um pastor chamado Daniel Adams, ele diz que aquele que vive na dependência de Deus não teme o futuro. Aquele que vive na dependência de Deus não teme o futuro. Por que não teme o futuro? Porque sabe que Deus tem o melhor para os seus. Então, assim, quando nós somos dependentes de Deus, nós descansamos. É por isso que tem muitas pessoas preocupadas porque não entenderam ainda que são dependentes de Deus e ficam preocupados, tentam resolver coisas que não conseguem resolver, somente Deus.
e aí não conseguem, ficam frustrados e aí realmente entram em problemas que tiram a sua paz. 1.2. Como se chegar a Deus? No Antigo Testamento era através do sumo sacerdote que oferecia sacrifício pelo povo, né? Ele entrava uma vez por ano ali para oferecer no Santíssimo para oferecer sacrifício pelo povo e pela vida dele, né? Hoje, na graça, né, o nosso sumo sacerdote é o nosso Senhor, que ofereceu a si mesmo como Cordeiro Imaculado, né? Por isso João Batista falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse sacrifício nos deu livre acesso, né? O véu do templo se rasgou, né? Nós vemos isso, que o véu do templo se rasgou aqui, ó, e nos deu acesso, né? Nos deu acesso. Agora nós podemos entrar na presença de Deus, correto? Então, nós temos que se achegar a Deus. E a santificação, se você parar para pensar no termo igreja, né, a gente já falou sobre isso, que é o termo eclésia ou eclesia, né, chamados para fora, é reunião dos santos chamados para fora do mundo, né? E a santificação é esse processo de separação. É por isso que nós nunca devemos de parar, não devemos parar nesse processo de santificação. A cada dia temos que ter uma versão melhor de nós mesmos na presença de Deus, buscando a santificação, buscando melhorar, buscando ser melhores, né? E para essa santificação nós temos algumas ferramentas. Quais são as ferramentas? Oração, né? É a principal ferramenta. A oração, a palavra, o jejum, são ferramentas que a gente usa, né, no processo de santificação. Então, busque mesmo, né, melhorar a cada dia. Martinho Lutero, ele disse uma frase importante. Ele disse que o mundo não fique ofendido comigo, que o mundo e não Deus fique ofendido comigo, que o mundo, não Deus, fique ofendido comigo. Ou seja, prefere ofender o mundo do que ofender a Deus. Então, buscando a santificação, você vai agradar a Deus e automaticamente você vai desagradar o mundo, né? E a palavra fala: importa mais obedecer a Deus do que aos homens, não é isso? 1.3, o caminho da oração é a principal ferramenta. Eu falei para você aqui, né, que é uma ferramenta indispensável. Ó, a oração é uma ferramenta indispensável, né? Daniel orava 3 vezes ao dia, né? E quem ora tem recompensa da parte de Deus. E não é somente orar, a gente tem que aprender a orar de coração, a gente tem que conversar com Deus, né? Tendo a certeza que Ele está nos ouvindo. Eu costumo dizer que a oração ela é um diálogo com Deus. Eu achei uma frase de Billy Graham. Ele diz que a oração é uma conversação de mão dupla com Deus. É um diálogo, né? É um diálogo. E vários homens de Deus, pais da igreja, comentaram sobre a oração. E um deles, Agostinho de Hipona, ele falou uma frase também interessante. Ele disse que a oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem, né? A sede de Deus é falar com o homem e a sede do homem é falar com Deus, né? Então isso acontece através da oração, por isso que a oração é tão importante, nesse diálogo maravilhoso, né, com Deus, que você fala com Deus e Deus fala com você. A sinopse, a necessidade de se chegar a Deus. O resultado de se chegar a Deus, 2.1, a presença de Deus. O termo usado no Antigo Testamento era Shekinah, né? Shekinah. Esse
esse termo ele era usado para presença de Deus, para manifestação da presença de Deus em meio ao povo, né? A presença miraculosa de Deus em meio ao povo. Então é a Shekinah de Deus. E também tem outro termo usado, é a teofania, que é a aparição divina. É diferente, né? Shekinah é a manifestação da presença miraculosa de Deus e a teofania é a aparição visível, né, divina. Apesar dos percalços da vida, a presença de Deus nos traz alegria. Nós teremos tribulações, mas a presença de Deus nos traz essa alegria, né? Billy Graham ele disse certa feita que toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem um barco preparado. Isso é interessante. Toda vez que o homem quer se afastar de Deus, quer navegar para longe de Deus, o diabo tem um barco preparado. Então, o inimigo ele quer trabalhar para te tirar da presença de Deus. Então, o desânimo, a frieza espiritual, tudo aquilo que é um apontamento para a apostasia, o inimigo vai lançar, são os dardos inflamados do maligno. E em Efésios capítulo 6 fala do escudo da fé, para você apagar os dardos inflamados do maligno. Então, em nome de Jesus, empunha esse escudo para que você venha estar protegido em nome do Senhor e busque a cada dia a presença de Deus. 2.2, a resposta iminente de Deus. Queridos, eu quero fazer uma ressalva aqui sobre essa palavra, essa palavra iminente. Ela é uma palavra diferente da palavra eminente. Eminente é algo importante, é algo suntuoso. Iminente é algo que é feito no momento. É algo que é feito na hora, instantaneamente. Eu coloquei aqui, a oração não é um monólogo, e sim um diálogo. A oração não é você falando sozinho. Porque se você falar sozinho, tem gente que não consegue orar por isso, porque fala, não, eu estou aqui falando sozinho. Aí abre a boca, boceja, fica ali, o joelho dói e tal. Porque automaticamente ela não acredita que está falando com Deus. No interior, a fé dela está abalada, ela não consegue entender que Deus está ouvindo, que ela está em um diálogo com Deus. A oração deve ser segundo a sua vontade. É assim que a oração modelo nos ensina. Seja feito, Senhor, segundo a tua vontade. Eu fico preocupado quando algumas pessoas falam, eu determino. Cuidado, que quem determina é o Senhor. E o servo nunca determina, o servo pede, o servo clama, o servo chega ao seu Senhor e pede. Mas quem determina é quem tem o poder de decisão. E a Bíblia fala que a última palavra vem da boca de Deus. Temos que orar independente da circunstância. Não é só orar quando está bom. Independentemente. A tua comunhão com Deus depende disso, da sua oração, do seu contato com Deus. Segundo as Crônicas 7,14, muito conhecido. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a tua face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seu pecado e sararei a sua terra. Muitas orações relatadas nas Escrituras foram respondidas imediatamente. Mas aqui, irmãos, eu quero abrir aqui um parêntese, que nem toda oração vai ser respondida imediatamente. Isso é uma verdade. Nem toda oração vai ser respondida na hora. Existem momentos, sim. Momentos que você fala, é agora ou nunca. Existem momentos na vida que a gente precisa de um socorro imediato. E Deus faz, sim. Mas isso não é uma regra. Não é sempre que você vai orar ali, Senhor, eu preciso de uma casa. Aí você sai e fala, Senhor, cadê a casa? Senhor, eu preciso de um carro. Vai lá na garagem, Senhor, eu orei de manhã, cadê o carro? Não é bem por aí, não. A gente vê isso em Daniel capítulo 10, quando Daniel ora por 21 dias, e no 21º dia o anjo chega e fala, Daniel, desde o primeiro dia são ouvidas as tuas palavras, lá em Daniel capítulo 10. Desde o primeiro dia, mas o príncipe da Pérsia se opôs contra nós nas regiões celestiais, e só agora podemos vir. Olha só,
né? Então há todo um movimento espiritual na resposta da oração. Tá certo que hoje nós estamos no tempo da graça, nós temos livre acesso ao Senhor, né? E este contato ficou mais fácil, né, através da graça, que você não precisa de nenhum mediador, você não precisa ir ao sacerdote, você não precisa matar um animal, mas você precisa apenas se entregar seu coração ao Senhor, aceitar a morte vicária de Cristo na cruz, para que você venha ter acesso a essa maravilhosa graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Restauração espiritual, né? A oração supre as nossas necessidades materiais e espirituais. É na oração que o vaso é refeito, é na oração que nós restabelecemos, né, a nossa comunhão com Deus. Né? Às vezes nós estamos aí cheios de problema, mas nós, através da oração, nós confessamos, nós colocamos diante de Deus, o Senhor nos renova, e assim, né, nós vamos diante, nós vamos marchando pela graça do Senhor Jesus Cristo. A oração nos traz alegria no coração. Quando você ora, já viu? Você sente aquela calma, você sente aquela alegria, porque o Senhor te restaura através da oração. Agora, no tópico 3 aqui, nós vamos falar do pecado, das coisas que nos afastam de Deus. Né? E o que nos afasta de Deus é a nossa, é aquilo que nos faz separação, é o pecado. Pecar significa, no original, na etimologia da palavra, errar o alvo. Ou seja, tudo aquilo que fere a vontade de Deus. Salmo 51, verso 4. Todos somos pecadores, todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. O único, mas só que eu louvo a Deus, irmão, que nós estávamos caídos, pecadores, todos pecamos. Mas existe um remédio contra o pecado, que é o sangue precioso de Cristo, que é capaz de nos reconciliar novamente com Deus. É o sangue, né? O sangue precioso do nosso Senhor. Ele existe solução para o pecado, que é a graça, que é a morte vicária de Cristo na cruz, né? Então, o Senhor, ele é poderoso para nos abençoar, né? Para nos livrar do pecado, não é verdade? Nós vemos na Bíblia, irmãos, muitas vezes que o Senhor respondeu a oração imediata, não foi? Nós vemos, tá aí na revista, fala de Elias, né? E os profetas de Baal, quando ele orou e o fogo desceu na hora. Ezequias também, quando o profeta Isaías profetiza que ele vai morrer e ele vira para a parede e começa a orar, e o Senhor manda na mesma hora Isaías voltar e falar: ó, eu vou te acrescentar os anos de vida. Então o Senhor, tanto ele responde na hora, quanto às vezes também por nossa falha, né? Algo que está atrapalhando a resposta da oração. E isso nós temos que estar, né, na presença de Deus para que isso não ocorra. Então, esse pecado, o pecado é errar o alvo, é desagradar a Deus, mas graças a Deus que tem um remédio que é a graça, né? 3.2, uma vida na iniquidade. Aqui eu quero diferenciar para você, tem muitas pessoas que confundem pecado com iniquidade. Qual a diferença, né, de pecado e iniquidade? Eu coloquei aqui para você. O pecado é um ato contra a vontade de Deus, é desobedecer a Deus, não é isso? Isso é pecado, desobedecer a Deus. Já a iniquidade é a prática contumaz deste pecado. É quando você peca deliberadamente. É o chamado aquele pecadinho de estimação que sempre te segue. Aí aqui eu coloquei uma pergunta para você. Qual é o seu pecado de estimação? Aquela mentirinha que você sempre faz, aquilo que você sempre faz às escondidas, que ninguém sabe, né? Vendo aquilo que não é para ver, falando aquilo que não é para falar, né? Agindo da forma que não é para agir,
omitindo aquilo que não é para omitir. Qual é o pecado de estimação? Né? Então, esse pecado costumais, ela é a iniquidade. Quando você já tem o costume de fazer aquela prática de pecado, tome muito cuidado com isso. Porque a iniquidade leva ao endurecimento do coração, levando a pessoa à apostasia. Então a pessoa vai acostumando com aquilo, não é assim mesmo, não tem nada a ver, e ela vai aprofundando e o coração vai ficando duro e a cada dia chegando mais próximo da apostasia. Terceiro tópico aqui e último, coisas que nos afastam de Deus, finalizando, temos aqui o pecado, já falamos, né? O pecado nos afasta de Deus. Nós temos a iniquidade, que é a prática deliberada do pecado. E aí o coração endurecido. O coração endurecido. Olha o coração de pedra aqui, né? Olha aqui, o coração de pedra. Essas três coisas nos afastam de Deus: o pecado, a iniquidade e o coração endurecido. Não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel. Eita, irmão. Hebreus 3, 8 e 12. Cuidado, viu, com o coração endurecido. Pessoas que já não creem mais na palavra, pessoas que já apostataram da fé, pessoas que deixaram o coração endurecer. Mas eu tenho uma notícia para você. Em Jeremias 23, 39, diz que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. Coração de pedra, a palavra vai bater. E o coração de pedra vai quebrar. E o Senhor vai colocar um novo coração, um coração segundo a sua vontade. Jeremias 18 fala que o vaso se quebrou na mão do oleiro, mas ele não jogou fora aquele vaso quebrado, mas tornou fazer outro vaso conforme lhe parecia bem aos seus olhos fazer. Então deixa o Senhor refazer, deixa o Senhor trocar o coração, colocar um coração segundo a sua vontade, para a glória de Deus. Então, querido e amados irmãos, que Deus em Cristo venha abençoar a sua vida grandemente. Vamos nos chegar a Deus. Vamos saber que as situações da vida que nos podem afastar e até nos tirar da presença de Deus, elas são presentes em nossas vidas. Por isso a necessidade que nós temos de chegar mais e mais e mais a Deus. Temos que chegar nos dias atuais. Hoje, tamanha tanta frieza, tamanha tanto abandono, tamanha tanta apostasia, tanto esfriamento do amor. Nós temos que chegar mais a Deus. Portanto, o caminho da oração é uma das formas mais práticas para chegarmos a Deus e mantermos a comunhão com Ele e rejeitar o pecado que tão de perto nos rodeia. Para onde você vai, o pecado está em sua volta. Finalizando, cite um meio indisponível para chegar-se a Deus, né? Oração, pode ser? Pode, né? Para nos aproximar de Deus, precisamos ser determinados. Como você vê a necessidade de chegar a Deus? Isso aqui eu achei um pouco redundante, eu mudei, tá? Por quê? Aqui fala assim, como vê a necessidade de se chegar a Deus? A resposta que está na revista é como uma necessidade. É muito redundante, porque você vai falar como você vê a necessidade de se chegar a Deus? Como uma necessidade. Aí eu mudei, em vez de necessidade, eu coloquei aqui prioridade, tá bom? Então, é uma prioridade. Cite 3 coisas que nos afastam de Deus: pecado, iniquidade, coração endurecido. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor e até a próxima aula. Deus abençoe, Deus te use nessa aula para que você venha levar os alunos a se aproximarem mais de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor.